Olá, nossa coluna podcast, de novo com um episódio. Eu acho que hoje o episódio vai falar com o coração. É um assunto denso, mas muito importante. E humano. Tudo bem, Gi? Eu tô, e você? Eu também tô bem, a Gi. Tão especial. Eu acho que você vai gostar demais desse programa. Também acho. Tá bom. Essa pessoa é uma pessoa muito querida, uma pessoa que eu conheço na minha infância, estudou comigo lá no prezinho. E ela tem um papel tão importante e, na minha visão, tão difícil. E ela fala sobre um assunto que alguém que está ouvindo já se deparou com essa situação e talvez a gente mesmo vai vivenciar como paciente. Apresenta pra gente quem é essa pessoa. Vamos lá, Luciana Jamas. Ela é psicóloga hospitalar, referência da equipe de cuidados paliativos do Hospital Sírio-Libanês. Tudo bem, Luciana? Tudo bem, obrigada. Um prazer estar aqui junto com vocês para falar um pouquinho dessa área de atuação que, de fato, é do coração. Eu estou muito feliz em te receber, porque eu acho que é de uma humanidade assim, admirável trabalhar nos cuidados paliativos. Eu queria que você contasse pra gente o que é exatamente e como que você foi parar nessa área. Vamos lá. Vou fazer o contrário. Eu vou contar primeiro como eu vim parar nessa área e aí conto um pouquinho na sequência o que é. Então, eu me formei em psicologia, que sempre foi, né, um desejo ser psicóloga. E quando a gente entra na faculdade, muito novinha, ainda sem entender direito o mercado de trabalho, áreas de atuação, então eu entrei na psicologia sabendo que o psicólogo atende na clínica, né? E aí, já na faculdade, tive algum contato com psicologia da saúde, psicologia hospitalar, e uma breve pincelada em cuidados paliativos, que naquele momento me chamou a atenção, mas não imaginava ainda que eu ia seguir, de fato, por esse caminho. Quando eu terminei a faculdade, eu fui me especializar. E aí, já sabendo, diante de tudo que eu tinha tido de contato, que a área da saúde, a área hospitalar, era a área que eu gostaria mesmo de trabalhar. E aí fui fazer a especialização em psicologia hospitalar. E lá no HC, onde eu fiz, acabei caindo dentro da geriatria. Foi uma escolha, mas que eu também fiquei sabendo que eu ia para a geriatria quando eu já estava lá inscrita, matriculada lá na pós, na especialização. E aí, dentro da geriatria eu tive contato mesmo com a área de cuidados paliativos, e aí sim conhecendo e aprendendo tanto a prática quanto a teoria, né, da área, e desde então atuo na área hospitalar e com cuidados paliativos. Atuo dentro da área hospitalar com outros pacientes que não em cuidados paliativos, mas a minha principal atuação é com pacientes de cuidados paliativos. E aí, quem são, então, esses pacientes e o que faz, né, esses profissionais? São pacientes que tiveram algum diagnóstico com alguma doença ameaçadora da vida. É muito legal poder estar aqui, inclusive, falando um pouquinho sobre isso, para desmistificar mesmo, né? Porque acho que a gente ainda tem no nosso imaginário o cuidado paliativo voltado para o paciente que está ali à beira da morte, e que a gente vai dar o cuidado de fim de vida dos últimos dias, dos últimos momentos de vida do paciente. A gente faz isso também, né? A equipe é composta por médico, por enfermeiro, por psicólogo. Tem equipes em instituições que tem assistente social, que tem fisioterapeuta, enfim. Então, é uma especialidade multiprofissional, né? Médico e equipe multiprofissional. E a gente atua, então, também nesse atendimento ao paciente em fim de vida. Mas não só.
né? O cuidado paliativo, ele pode começar desde o momento do diagnóstico, por exemplo. E aí o foco é trabalhar com este paciente, né? Para que esse diagnóstico e esse tempo que ele tiver, que a gente não sabe quanto né? Ele possa viver com qualidade de vida, de uma forma que faça sentido para ele, né? Então, o cuidado paliativo é ajudar o paciente a entender o que faz sentido para ele naquela situação que é tão difícil, tão desafiadora, né? E aí, o que é legal da gente pensar é que não existe uma fórmula. Então, não existe o que a gente vai fazer para todos ou o que a gente vai deixar de fazer para todos. Isso é construído junto com o paciente. E quando o paciente não tem mais condição de decidir, de escolher, de responder por si, é construído junto com a sua família, né? Que é quem está ali próximo, que conhece o paciente, conhece o que faz sentido para ele, conhece o que ele gostaria ou não gostaria, né? E isso vai sendo construído junto, então, com o paciente e os seus familiares. Acho que, primeiro, também, obrigado, Lu, por você estar aqui. Essa palavra término, né? A gente fala nos programas anteriores de esperança, continuação, qualidade de vida. E ela falou qualidade de vida pro término, pro final, né? Então, essa transição, ela pode levar algum tempo. Isso é a primeira coisa que eu quero te perguntar. O diagnóstico de você tem uma doença e a gente vai entrar nessa fase do paliativo. Quem define isso, Lu? Quando o paciente está em cuidados paliativos? O momento que esse paciente vai entrar nesses cuidados. Vai precisar. Ótimo. Normalmente a equipe médica, junto com o paciente e o familiar. Então, a gente está falando de um paciente que tem um diagnóstico ameaçador da vida, que possivelmente já tenha tido vários tratamentos. Vamos pegar um exemplo de um paciente oncológico. Pode ser que ele já tenha feito vários tratamentos oncológicos para aquele diagnóstico. Pode ser que ele tenha feito o diagnóstico há 10 anos atrás. Pode ser que ele tenha feito o diagnóstico há 6 meses. Então, o tempo do diagnóstico não é o que conta. O que conta é o momento da doença, né? Então, quando aquele paciente está diante de uma situação em que os tratamentos que a gente tem disponíveis pela medicina já não conseguem reverter o quadro, né? Então, pode ser um quadro oncológico como qualquer outro diagnóstico. A partir daquele momento, ele tem indicação de ser acompanhado, então, pela equipe de cuidados paliativos, e isso vai ser definido pelo médico junto com o paciente e a sua família. E aí, o paciente entendeu, provavelmente já estava fazendo algum tratamento ou não, que ele vai entrar nesse cuidado especial. Nesse primeiro momento, qual é a percepção do paciente? Muda muito ou eles levam um certo padrão? Susto. Acho que não todos, claro, mas a maioria é um susto inicial quando se ouve a palavra cuidados paliativos, né? Família assusta, o paciente assusta, porque a gente ainda liga a tempo de vida e pouco tempo de vida, né? É claro que, como eu falei, a gente também vai atuar nesse momento de fase ali, final de vida mesmo. Mas o legal do Desmistificar é justamente para que a gente saiba e que a gente possa ter o acompanhamento da equipe desde muito antes, né? Quanto mais tempo eu tenho para acompanhar esse paciente, essa família, mais tempo eu vou ter para conhecê-los, para entender o que faz sentido para eles, né? Porque o cuidado paliativo, ele vai atuar de uma maneira integral com o paciente, né? Então, a gente vai olhar para as questões físicas, mas a gente também olha para as questões emocionais, para as questões sociais, para as questões de espiritualidade e religião. Então, qualquer área que possa
trazer algum sofrimento, alguma angústia para esse paciente. A gente vai olhar e vai cuidar. Então, quanto antes ele consegue esse cuidado, melhor. E para você, o que é o mais difícil nesse momento? Trabalhar com a qualidade de vida sem deixá-los perder a esperança. Acho que porque é muito isso, né? A gente ouve muito isso, inclusive. Né? Então quer dizer que não tem mais esperança. Talvez a gente não tenha, de fato, mais esperança para uma cura, né? Para uma reversão de um diagnóstico. Talvez para isso, de fato, a gente não tenha mais esperança, mas a gente tem muito o que fazer. Né? Então, uma coisa que todo profissional que trabalha com cuidados paliativos não gosta de ouvir é falar que vamos deixar de fazer, deixar de cuidar. Então, agora não temos mais o que fazer, vamos chamar a equipe de cuidados paliativos. Por que não? A gente tem muita coisa para fazer. Né? Tem muitas abordagens, muitas formas de cuidar, mesmo quando o cuidado não é mais voltado para a cura. Eu acho que na concepção geral, quando fala a palavra paliativa, é a sensação que vai desligar os aparelhos. Não vai trazer medicação para dor. Vai deixar ele ali, quietinho. É uma sentença de morte ali, né? Isso. E aí, pegando isso que você falou, o nosso trabalho com a família, com o paciente, que se assusta num primeiro momento, é justamente desmistificar isso. Porque quando eles ouvem equipe de cuidados paliativos, eles entendem exatamente isso. Que não vai ter mais cuidado, que já ouvi família perguntando se vai continuar dando banho no paciente. Porque gera mesmo um medo, uma angústia de que não vai ter mais nenhum cuidado. Quando não, né? A gente vai seguir cuidando da mesma forma que estava sendo cuidado. Né? E filosoficamente, desde o momento que a gente nasce, a gente está em cuidados paliativos, se a gente for parar para pensar. Porque o dia de amanhã, ninguém sabe, só a Deus pertence. Será que a gente vai estar aqui amanhã? E será que a gente não precisa parar e viver o dia de hoje como se fosse o nosso último dia? E eu acho que no momento que o paciente toma esse susto, o próximo passo que é? É tentar viver com qualidade, viver ao máximo esses próximos dias? Ou não? Ou você acha que a pessoa deprime? Como bom psicólogo, vou responder depende. Porque, de fato, vai depender muito de como a pessoa enfrenta os desafios da vida. A mesma forma que ela já enfrentou todos os desafios da vida dela, tende a ser a forma como ela vai enfrentar este momento. Né? Então, tem pacientes que sim, que se deprimem, e que aí a gente vai precisar atuar nesse sentido para ajudá-lo a enfrentar esse momento, enfim, mas de uma maneira que ele está mais deprimido, não vê mais sentido, não vê, né, mais vontade, desejo de viver. Mas a gente tem também pacientes que enxergam como que bom que eu tô tendo essa possibilidade de saber que eu preciso resolver coisas, que eu preciso fazer coisas que estão pendentes na minha vida, que eu preciso resolver questões do trabalho, questões familiares. Então, a gente vê um pouquinho de tudo e o que a gente percebe é isso. Vai vivenciar da maneira que vivenciou durante a vida, né? Vivenciou todos os problemas ao longo da vida. Como eu te falei, eu acho que é de uma humanidade assim, admirável, porque eu imagino que... Nossa, eu acho que deve ser tão difícil ter essa conversa com esses pacientes. Eu não aguentaria, assim. Como é que você lida? O que você faz? Como é que é para você essa situação? É difícil, né? Acho que não tem ninguém que trabalhe com isso que diga que é fácil. Né? É muito difícil, é muito desafiador. Porque a gente encontra
diversas formas, né, de constituição familiar, de personalidade, de paciente de família, né, conflitos que já existiam antes e que se intensificam naquele momento, ou conflitos que existiam antes e que se desfazem nesse momento. Então, a gente encontra de tudo, então é muito desafiador, de fato. Acho que a maneira de lidar é estudando muito, né? Acho que o tempo também já são alguns anos, trabalhando alguns bons, mais de 10, trabalhando com isso. Então, isso vai te dando também uma bagagem, um repertório para você saber manejar diversas situações. E autocuidado. Equipe de cuidado paliativo costuma ter muito momentos de autocuidado. Em equipe mesmo. Então, a gente tem discussão de caso quase diariamente. E às vezes não é uma discussão de caso formal que a gente marcou ali, tal dia, tal horário. Às vezes é uma discussão de caso no café. Né? Um acolher a angústia do outro, a dificuldade do outro, respeitar o outro. Então, poxa, hoje eu não estou num bom momento para atender esse caso e poder compartilhar isso com a equipe e a equipe respeitar este momento e vice-versa. Além de autocuidado com terapia, né? Tem muitas coisas que eu gosto de fazer que me ajudam a desestressar e sair um pouco do ambiente hospitalar e daquele peso do ambiente hospitalar, que é estar com a minha família, né? Passear. Então, a gente gosta muito de viajar ou estar em parques. Acho que isso faz parte do autocuidado e que é necessário para que a gente consiga continuar diariamente cuidando de situações tão angustiantes, difíceis, de muita tristeza, né? A gente trabalha o tempo todo com a tristeza do outro, né? Que tá perdendo alguém ali, né? E com esse tempo todo de prática, você acha que então você se envolve menos com a dor deles hoje em dia? Você consegue? Não acho que seja um envolver menos com a dor. É saber lidar com a dor do outro. A gente se vincula, né, com o paciente, com a família. Acho que para que a gente consiga, inclusive, oferecer um bom cuidado, a gente precisa se vincular, né? Senão a gente não vai estar oferecendo o melhor cuidado. Então, aprender a lidar com esse se vincular, mas sem que isso te prejudique, né? Sem que você leve isso para sua casa, para sua vida pessoal, né? Para sua vida social. Então, é um aprendizado. Ô Lu, e aquela ideia assim, falando de diagnóstico, um familiar, um pai que tem um pai mais idoso, descobre que ele tem um câncer. O câncer é grave, tem metástase, não tem muita coisa de cura para ser feito, mas tem muita coisa da parte paliativa. Só que a família tá com medo de contar o diagnóstico pro paciente. Isso é uma coisa muito comum. Eu vivenciei isso com meu avô. Meu avô era uma pessoa extremamente lúcida, esclarecida. Ele teve um tumor renal. Ele sabia o que era tumor, mas ele falava manchinha. Tem aquela manchinha. Como a psicologia, como a equipe multi enxerga informar o paciente o diagnóstico correto e real? De novo, voltando para o vínculo. Quando a gente se vincula àquele caso e conhece quem é o paciente, conhece quem é aquela família, a gente consegue entender o que é melhor. Eu não sei o que é melhor para aquela família, a equipe não sabe o que é melhor para aquela família ou para aquele paciente, né? Quem vai nos dizer o que é melhor para eles são eles. O não contar é muito comum.
Acontece principalmente quando o paciente é mais idoso, né? E num primeiro momento a gente tende a ir pelo caminho do não. O paciente tem o direito de saber, a gente tem que contar. Mas não é por aí, né? Então, por isso que a gente precisa conhecer o paciente, a família. A gente entende que a família não querer contar é cuidado, né? É preocupação com o paciente. Só que eu preciso conhecer quem é esse paciente. Porque às vezes o não contar está gerando mais sofrimento para ele do que se eu contar. Em outros casos, não. Em outros casos, o paciente não quer mesmo saber, né? E é muito interessante que diversas vezes eu já cheguei para atender casos assim, que quando eu entrei e me apresentei como psicóloga, a família regalou o olho. Ele não sabe. E pede para eu sair para conversar comigo fora do quarto. Porque quando ouve psicóloga, já entende, né, acha que eu tô indo lá para ter esse tipo de conversa com o paciente, né? E não, né? Não existe uma maneira igual para todo mundo, né? Tem pacientes que preferem ficar na manchinha e é uma manchinha que eu tenho e essa informação para ele tá bom. E tem pacientes que não, que querem saber de tudo. E como que eu sei? Se eu for lá conversar com ele, né? Eu não tenho como deduzir. Então, muitas vezes o nosso papel é ir lá, conhecer quem é esse paciente e entender o que faz sentido para ele. Tem pacientes que vão me dizer, eu quero saber tudo. Tudo, nos mínimos detalhes, não importa se for uma notícia ruim, se for uma notícia difícil. Quero saber de tudo. Tem outros pacientes que falam, olha, eu já tive um que falava assim, eu não lido bem com notícias difíceis. Não precisa conversar comigo. Se for uma notícia boa, pode vir. Notícias ruins, conversa com a minha esposa. E transfere. Até esse transferir, a gente também tende, se a gente não se, né, não prestar atenção, não tiver um cuidado em relação a isso, a gente tende a imaginar que vai ser sempre o marido, vai ser sempre a esposa vai ser sempre o marido, ou o filho mais velho, enfim. Não necessariamente. Então, a gente precisa saber, aquele paciente que não quer ele receber as informações, quem ele elege para que, então, a gente possa conversar sobre as notícias difíceis, as boas, enfim. Isso é típico de homem, né? Peraí que eu quero saber se eu tô com fome. Conversa difícil, não quero não. E a faixa etária, Lu? Qual é a faixa etária que mais baixa que você já teve que lidar com esse assunto e a pessoa mais velha? Bom, o cuidado paliativo não tem uma faixa etária definida. Então, existe cuidado paliativo desde a pediatria, para pacientes recém-nascidos, até pacientes, a gente já atendeu pacientes com mais de 100 anos e já tivemos pacientes com meses. Então, a faixa etária é indiferente. E é interessante falar isso porque, às vezes, as pessoas pensam que, tô idoso, então, agora só porque eu tô idoso, então não tenho mais nada para fazer. Não. A idade não importa, né? O que importa é o diagnóstico, em que momento do diagnóstico esse paciente está. Que eu mesma já atendi, não como paciente, mas como família, já atendi bastante criança. E talvez o mais difícil, o mais desafiador, assim, desses anos todos tenha sido justamente duas crianças, né? Um irmão, um menino e uma menina. Eles tinham, na época, por volta de 7, 9 anos. O menino um pouquinho mais velho, a menina um pouquinho mais nova, mas nessa faixa etária. O pai é internado num quadro muito grave. E a gente imaginava que ele estaria evoluindo para uma fase final de vida e a mãe quis trazê-los para se despedirem. Mas num primeiro momento, a gente combinou tudo com a família, com os filhos. Um dia, um horário para que eles viessem, para que eu pudesse acompanhar, para que a equipe pudesse, né, acompanhar.
E coisas do destino, o paciente faleceu no momento em que eles estavam subindo o elevador. Nossa. E aí pegou todo mundo, assim, de surpresa, porque ninguém imaginava. E aí tivemos que reorganizar tudo muito rápido, porque não ia dar para eles entrarem naquele momento. E eles vieram com a expectativa de que eles iam chegar e entrar. Então, foi bem desafiador, né? E, por fim, acabei participando ali de comunicar para essas crianças, né, que o pai tinha falecido. E é muito difícil. Muito difícil, né? Esse foi um dos dias, né, que terminou esse atendimento, eu não consegui mais atender naquele dia. E aí é um trabalho mesmo de se recuperar, de falar sobre, de refletir. Você chora muito? Acho que eu já... Ai, não tenho... Eu choro. Eu sou chorona, sempre fui. Eu tô com vontade de chorar. Eu sou super chorona também. Só de contar das crianças. Só de contar, eu choro fácil. Também. Eu sou chorona, eu choro muito fácil. Então, já chorei com família, já chorei com paciente. Esse dia foi um dia que todo mundo chorou, junto com as crianças, né? Então, tinha enfermeira, tinha uns 2 ou 3 médicos. Todo mundo chorou, né? Então, sim... E a gente costuma dizer que não é chorar pelo paciente. A gente chora com o paciente, que faz toda a diferença. Né? Não choro pela família, eu choro com a família. Bonito isso. Muito bonito isso. E não pega mal. Aí falando para quem trabalha na área, né? Muita gente não se permite, porque acha que a família vai julgar, que ali o profissional deveria ser profissional. Imagina, tá chorando. Pelo contrário, a família entende, o paciente, né? Eles entendem que estão sendo bem cuidados, que a pessoa que tá ali de fato cuidando porque gosta de cuidar. É claro que tem que ter bom senso. Eu não posso chorar mais do que a família, né? A ponto da família vir me consolar. Aí já é um exagero que a gente precisa cuidar. Mas se emocionar o tempo todo. A gente é ser humano, né? Sim. Não dá. Tem o coração que bate aqui atrás, né? Exatamente. Então, a gente se emociona constantemente. Ô Lu, e a parte mais tranquila, assim, do dia a dia? Tem? Tem. Quando a gente consegue, por exemplo, que um paciente que estava com muita vontade de comer alguma coisa e consegue comer, né? Quando, há um tempo atrás, eu tive um paciente que se reconciliou com um filho. Uau. Que legal. Fazia anos que eles não se falavam. E ele se reconciliou com o filho, daquelas reconciliações de novela, assim, de pedir perdão, de falar eu te amo. Dias antes dele falecer. Então, esses momentos são os momentos que fazem a parte difícil valer a pena. Né? O que diante da morte a gente tem que tirar a nossa armadura, né? Nosso status, nossa arrogância, né? Porque eu acho que é o momento que a gente consegue parar para pensar. A gente vai vivendo muito na correria. Nesse momento, você para e pensa. E aí, você acessa, né? Nós temos pacientes que vão de alta para casa, né? Então, um caso recente agora, do final do ano, a paciente queria muito ir para casa, passar o Natal em casa, e era algo que a gente não sabia se ia dar certo, né? Assim, então, ela ter conseguido ter alta, passar o Natal em casa, são os momentos que, de fato, a gente olha e fala, puxa, que bom que ela conseguiu, passou com a família,
era o que ela queria. E aí esses momentos fazem valer a pena. Maravilhosos. E a religião, a fé da pessoa, você acha que muda muito a forma de lidar, de enfrentar? Muda, mas muito também da forma como a pessoa enfrenta a religião, entende a religião e lida com a religião. Então, não é que todo mundo que é dessa religião vai lidar dessa forma e quem é desta outra religião vai lidar dessa outra forma. Não. O que vai mudar é a forma como a pessoa entende a religião. Porque para algumas pessoas, a religião é punitiva, a religião pode vir como algo de, puxa, o que eu fiz, é Deus me castigando. Enfim, pode ter uma maneira de interpretar a religião mais punitiva. Para outras pessoas, a religião vem mais como algo... eu tenho fé que Deus vai me ajudar a passar por isso. Eu tenho fé que eu vou conseguir, que vai ser da forma como Ele achar melhor para mim. Então, e aí independe da religião. É a forma como a pessoa lida com a sua espiritualidade, com a sua religião, mesmo, né? com a sua fé. E existe diferença entre o homem e a mulher nesse momento? Em relação a perdão, a aceitação? Ou mesmo ao entendimento do fim? Eu ia dizer num primeiro momento que sim. Mas é muito individual. Então, assim, tem homens que vão pelo caminho do não quero saber de nada, conversa com a minha esposa, mas tem homens que falam, não, eu quero saber de tudo. Pode conversar comigo, sou eu que decido. Da mesma forma as mulheres. Então, tem mulher, já atendi mulheres que não queriam saber, que não queriam conversar sobre gravidade, sobre diagnósticos difíceis, notícias difíceis, delegavam para a família, e outras que preferiam saber de tudo e decidir tudo e resolver todas as questões. Então, é muito individual mesmo. Acho que, independente do ser homem ou ser mulher, muito do individual mesmo. E a parte de conflitos? Quando você tem que lidar com conflitos familiares? É constante. Esses momentos de muita angústia, de muito sofrimento, de muita tensão, tendem a intensificar conflitos, né? Então, é muito comum, a gente vivencia diariamente quase, famílias que estão em conflitos que já existiam antes, ou conflitos que a partir daquele momento começam a surgir. É óbvio que a gente tenta dar suporte para a família, auxiliá-los para que esses conflitos sejam resolvidos, sanados ou minimizados, aqueles que são, às vezes, impossíveis de serem resolvidos. Mas é um limiar muito tênue, porque a gente também não pode querer resolver pela família, né? Até porque a gente não vai conseguir. Então, tem conflitos, às vezes, que não tem o que fazer, que são muito antigos e que a gente não vai conseguir resolver naquele momento. Ô Lu, qual que é a maior lição que você tira para sua vida lidando com isso diariamente? E aproveitar o hoje, né? Aproveitar a vida, aproveitar o que me faz sentido, que é a minha família, que são os amigos, que são quem dão sentido para minha vida, né? E aproveitar.
Assim, acho que se eu tiver um termo que eu costumo usar, que talvez seja o que eu mais costumo usar, é o aproveitar o hoje, porque a gente não sabe como será o dia de amanhã, nem quantos amanhãs teremos. Então, é aproveitar. E você acha que você consegue viver com mais leveza e o peso dos problemas fica menor diante disso? Eu tento. Se eu consigo, acho que é difícil, né? Assim, constantemente, eventualmente, o problema traz um peso, as dificuldades trazem um peso que às vezes são difíceis de lidar, mas acho que viver e acompanhar essas trajetórias me ajuda, sim, a olhar um pouco para os problemas e para as dificuldades de uma outra maneira. Refletir, né? Refletir mais. Isso com certeza. A maioria dos contatos que você tem com o paciente que entrou nessa fase do paliativo é beira-leito. A maioria. A maioria. E existe uma forma de abordagem? Você chega mais séria, mais sorridente, mais brincalhona? Ou você sente o paciente de forma individualizada? Num primeiro momento, quando eu ainda não conheço esse paciente ou essa família, porque acabo atendendo talvez meio a meio ali. Atendo muito paciente, mas também atendo muita família daqueles pacientes que já não conseguem mais se comunicar, né? Que já não conseguem conversar. Então, num primeiro momento, a gente entra com uma postura mais séria, né? Para se apresentar, para dizer quem você é, dizer para que você está ali. Num segundo momento, já conhecendo um pouco melhor quem é aquele paciente, quem é aquela família, aí sim a gente vai se adequando de acordo com cada paciente. Então, tem pacientes que a gente entra sorrindo, abraçando, sentando junto na cama, na poltrona, né, puxa a cadeira. E tem pacientes que a gente vai se manter mais formalmente, né? Porque é o que o paciente nos passa, né? Uma postura mais formal, a gente vai se adaptando também conforme o... Interessante também, Lu, que você faz consultório. A gente estava conversando, você atende problemas conjugais. Quando você olha um problema no consultório... Ai, o meu filho não quer tomar banho. E aí, no mesmo dia, você acabou de atender uma família que não conseguiu despedir do pai. Você consegue trazer um paralelo? Você leva isso para o outro paciente? Você tenta equalizar? Treino. É treino. O que eu tento fazer? Porque, sim, se eu não tomar cuidado, eu posso... acabar diminuindo o sofrimento, a dor de um pela dor do outro. E aquela pessoa que me procurou no consultório, que está com uma dificuldade com o filho, com o marido, qualquer seja a dificuldade dela, para mim pode parecer algo menor se eu comparar com aquele outro que está no hospital, né, sofrendo, família sofrendo. Mas para ele, esse sofrimento é o real dele. Tá muito difícil. Então, é treino. Quando eu tô com o paciente, eu tô com o paciente. Então, eu evito ficar... E isso é treino, né? Lembrando de outros casos, pensando em outros casos. Porque quando eu tô ali, eu tô para aquele paciente. Então, é para a história dele, para o que eu tô ouvindo dele. Porque senão, imagina, o problema dele é esse, é um problemão para ele. Né? E aí eu posso acabar, às vezes até sem querer mesmo, diminuindo a dor dele. Isso pode ser, inclusive, mais maléfico para ele do que... Uhum. Então, eu tenho que
tomar cuidado com isso. A Gisele tem uma pergunta que ela faz sempre para os convidados. A nossa população está adoecendo mentalmente? Sim! Sim! Né? Por uma infinidade de fatores, mas sim, estamos adoecendo. Infelizmente. E acho que tem duas formas de se olhar essa questão, mas não que sejam opostas, né? Acho que são formas de olhar, mas que se complementam, né? Acho que hoje a gente tem muito mais conhecimento sobre saúde mental. Então, antigamente, não se tinha conhecimento nem para se diagnosticar algo, né, do ponto de vista da saúde mental. Então, muita coisa que era, já há muito tempo atrás, não era diagnosticado, não era cuidado, não era tratado. Com um conhecimento maior dos profissionais da saúde e da população, hoje, esses pacientes chegam mais nos consultórios para diagnosticar e para tratar. Isso fez aumentar o número de diagnósticos. Mas também a gente tem, em paralelo, hoje, uma realidade social, cultural muito diferente da que era, né, há anos atrás. Então, hoje a nossa realidade social, cultural, tecnológica, enfim, também contribui para que a gente adoeça mais. Lu, a gente já está chegando para o final. Existe algum livro que você recomenda? Existe algum filme que você recomenda para quem está passando por esse momento? Que acabou de descobrir que tem um familiar que é um caso paliativo? Existe alguma coisa? Em cuidados paliativos, tá. Vou falar de um recente que a gente acabou de fazer lá no hospital, inclusive um bate-papo com um dos autores, que chama De Mãos Dadas. É um livro de um palhaço que trabalha, né, com isso, e um psicólogo, amigos. Um deles tem uma perda e a conversa é sobre essa perda, como que quem perdeu foi enfrentando e o amigo, como ele foi acolhendo. E é muito gostoso de ler, porque é uma linguagem muito... Não vou dizer poética, porque vai parecer que é uma coisa muito difícil de se entender, né? Mas é uma linguagem mesmo muito gostosa de ler, leve, né? Não é um livro de luto pesado que vai deixar a gente, né, sofrendo. Então, é bem legal, assim. Tem vários livros, vários filmes, vários que abordam, né, esse assunto dos cuidados paliativos, mas pegando assim de bate-pronto, esse foi um que foi muito legal de ler, assim. Você assistiu John, que tem novo agora na Netflix? Você assistiu com a Kate Winslet? E tem... É super recente, mas é lindo esse filme. Fala muito disso. A mãe deles descobre uma doença, então ela fica internada. E aí no hospital tudo acontece. Conflitos entre os irmãos, sabe? E é lindo. Eu não vou falar porque é um filme novo e que vale muito a pena assistir. É uma lição... Vou deixar aqui para... Deixa pra você ver. Pra minha próxima sessão. E a gente ficou conversando e eu fiquei lembrando dele, sabe? Que legal. E você comentou que você está no mestrado. Eu queria que você contasse um pouquinho o que é a tese do seu mestrado. É com os pacientes e familiares que eu acompanho em cuidados paliativos. E aí eu vou estudar um pouquinho esse enfrentamento do luto. Então, eu acompanho o paciente e a família durante a internação e depois vou seguir acompanhando a família depois que o paciente falecer.
acompanho um tempo essa família para entender um pouquinho essa questão do enfrentamento do luto. E para diferenciar o diagnóstico de luto complicado, né? Que tem um CID, que é um diagnóstico, ajudar a diferenciar um pouco do diagnóstico de depressão, que às vezes os sintomas se conflitam, se confundem um pouco. E para pensar justamente em oferecer o melhor cuidado, pensar em aprimorar mesmo o cuidado dessas famílias. Que legal. E existe algum marco temporal para o luto? Pelo CID, 6 meses. Então, pelo CID, o familiar... Na verdade, estou falando familiar, mas assim, a pessoa, né? Porque o luto não necessariamente de um familiar. A pessoa que vivenciou um luto, independente de qual vínculo ele tinha com essa pessoa que faleceu. Mas a pessoa que vivenciou a perda, que esteja com os sintomas por mais de 6 meses. Aí se faz o diagnóstico. Claro que isso precisa ser também olhado caso a caso, né? Entendido caso a caso, porque não é um marco assim, então, puxa, completou hoje 6 meses, a partir de amanhã eu já tô, né? É algo que a gente precisa entender, precisa ter um acompanhamento do médico, do psicólogo, para ajudar nesse cuidado e nesse tratamento, se for necessário, né? Lu, eu acho que esse seu papo e a nossa conversa é uma conversa extremamente importante. Principalmente quem está aflito lá na internet, que digita cuidados paliativos, luto, momento final. Eu acho que o diagnóstico final começa desde o momento do nosso nascimento. Então, a gente está a cada dia vivendo o dia mais próximo do nosso fim. E a gente tem que saber viver o hoje. Uhum. Eu quero te agradecer. E eu queria fazer uma provocação para vocês duas. Tem uma letra que eu gosto muito dessa música, é do Paulinho Mosca, que chama O Último Dia. É bem conhecida, ela é velha. E ela fala assim, meu amor, começa assim, meu amor, o que você faria se só te restasse um dia? Se o mundo fosse acabar, me diz o que você faria. Aí ele continua a música. Eu ia manter sua agenda de almoço, hora apatia, ou esperar os seus amigos numa sala vazia. E aí ele fala, meu amor, o que você faria se te restasse um dia? Lu, se te restasse um dia, o que você faria? Puxa, com certeza ficaria com a minha família. Essa é fácil de responder. Acho que aproveitaria o máximo que eu puder no tempo que eu tiver com a minha família. E você, Gi? Eu reuniria toda a minha família, meus amigos, cervejinha, vinho, samba e pagode. Seria uma festa. Claro! A vida não é assim, não é pra ser assim. O último dia tem que ser também. E você? Eu, sem sombra de dúvida, eu ia ficar do lado do meu filho, da esposa. Eu acho que eu ia correr. Eu acho que eu ia jogar bola. Eu acho que eu ia fazer o que eu gosto. É isso. E na sua lápide? O que você escreveria na sua lápide, Lu? Nossa! Assim? Assim. Sem pensar muito? Porque às vezes a vida não dá tempo de pensar. Tem razão. Ai. Eu vou responder. Tem uma que eu adoro, que é do Fernando Sabino. Ah. Ele fala assim, aqui nasceu um homem e morreu um menino. Eu acho isso muito legal, tão poético. Incrível. Muito legal. Como tem que ser. É. E você, Gi? Deixa a Lu falar primeiro. Eu pensei em algo, não consegui formular algo, mas eu pensei em algo no sentido de estar escrito ali alguém que aproveitou a vida, que curtiu a vida, que soube aproveitar o tempo que teve de vida. Não sei como, uma frase bonita, não sei como seria, mas acho que é algo nesse sentido. Eu acho que colocaria assim, quem ajudou a viver o luto. Olha, que lindo. Eu acho que o meu seria não desistiu de ser feliz.
Poéticos. Estamos. Lu, de coração, obrigado pelo programa, obrigado pela correria do dia a dia. Saiu correndo, consultório, hospital, pós. É uma jornada puxada, família. Tem um filho que tem o mesmo nome do meu, tá com 12 anos. O meu tá com 12. Excelente, adolescente, é uma fase tão gostosa. Obrigado de coração. Obrigado por ter vindo. E quem tá em casa precisa de uma psicóloga, como que te acha? Instagram, talvez? Acho que tem o Instagram e tem o site. Fala pra gente. Instagram vai procurar por Psico Luciana Jamas. E o site, acho que colocando psicóloga Luciana Jamas também já me acha. Jamas com J. Jamas com J, A-M de Maria, A-S de sapo. E aí? Nossa, assim, eu tô encantada. Eu acho um trabalho lindo, uma profissão maravilhosa, humana. O Zé sabe, ele me conhece. É das minhas. Então, muita admiração. Obrigada. Eu que agradeço, imagina. Falar de dor nunca é fácil. Então, assim, graças a Deus, a minha especialidade, eu não convivo com diagnósticos, assim, de difícil colocação. Mas, recentemente, peguei um paciente, uma dor inespecífica, pedi exame, voltou super feliz. Doutor, tô melhor da dor, tô bem. E o exame tinha uma alteração. E eu já sabia o que era alteração. E para ele estava feliz, ele estava ali comemorando a vitória da melhora da dor. E ele estava melhor. Aí eu tenho que comemorar a felicidade, mas eu tenho que colocar o pezinho dele no chão. Eu falei, olha, que bom, graças a Deus, não tem nada cirúrgico, porém a gente precisa abrir um alerta aqui. Eu vou colocar uma luzinha amarela, eu já vou te pedir outros exames. E aí já fui pedindo exames. Pra gente fazer o estadiamento, que é o que a gente precisa, como se fosse uma piramidezinha para fechar o diagnóstico. Vou te encaminhar para cá, para cá, para cá, mas Deus está no controle de tudo e a gente vai tentar te ajudar até o final. Então, é desafiador, a gente precisa entender a dor da pessoa, mas não, às vezes, não se colocar no lugar da pessoa, porque senão é uma carga muito, muito pesada. E isso que você trouxe é exatamente isso, na verdade, né? Eu não preciso tirar ele daquela alegria para poder dar um diagnóstico difícil ou trazer uma preocupação, né? Eu não preciso dizer para ele, puxa, eu sei que você está feliz, mas não deveria. Eu posso deixá-lo feliz, né? Acolher a felicidade dele, estar com ele nessa felicidade. E ainda assim, trazer uma notícia difícil, dividir com ele uma preocupação, né? A gente faz isso constantemente, né? Um paciente, às vezes, de um dia para o outro, que melhora. Poxa, hoje dormiu o dia inteiro, no dia seguinte acordou e conseguiu conversar, a família está super feliz. Eu não preciso chegar lá e falar para a família, não, mas olha, não deveria estar feliz. Não, eu fico feliz junto, né? E eu comemoro junto, porque é isso, né? É um trabalho que é diário, um dia de cada vez e junto mesmo, acolhendo e estando, acho que junto. E a diferença, eu acho, dessas pessoas que fazem isso é essa humanidade, né? É gente que faz. É gente que faz. Obrigado, Lu. É gente que cuida. De coração. Obrigada, Lu. Tô com a mão gelada. Eu pus a mão aqui pra baixo, aí tá quentinha. Gi, que conversa desafiadora, né? Tô emocionada, achei incrível. Bora pro próximo Sou programa? chorona, não quero chorar. Não chora. Bora. Mas pode chorar se você quiser, porque eu sou psicóloga e eu não vou me julgar. Eu choro fácil. Eu também. Eu também, nossa senhora. Pessoal, se esse programa tocou no seu coração, se falou de alguma forma, vamos compartilhar. Essa conversa, ela é muito importante que ela chegue para quem precisa. E a forma de chegar é dando like, curtindo, compartilhando. Vamos levar esperança, mesmo que a esperança às vezes possa ser por um momento, mas para aquela pessoa é tudo. Então, eu acho que o programa é isso. É esperança no tudo. Perfeito. Próximo programa, espero vocês.